O que está dentro do seu coração é o que determina a sua visão de fé. Como você se vê diante dos olhos do Senhor? Como gafanhotos? Ou como Deus que te vê? Duas histórias na Bíblia que sirva de lição para todos nós. A história de Agar, a serva de Sara, mulher de Abraão. Apesar de ser egípcia, ela no deserto sozinha, ela viu o anjo do Senhor. Está registrada no livro de Gênesis, capítulo 16. E a história dos 12 espias em missão, pisando na terra prometida, no meio da congregação, e 10 deles apostataram da fé, não creram nas promessas do Senhor e pereceram no deserto. Quero ler essas duas passagens aqui registradas no livro de Gênesis, capítulo 16. Quando ela fugiu de Sara, ela foi para o deserto sozinha. Ela já estava grávida de Ismael, porque Sara tinha feito uma proposta para Abraão para se deitar com Agar para gerar descendência. Ela não esperou se cumprir a promessa de Deus, que Deus já tinha dado para Abraão, que do filho dele viria o filho da promessa. Mas ela, depois que engravidou, ela desprezou Sara. E Sara, quando começou a ver aquilo, acendeu a sua raiva, e aí ela entregou para Abraão tomar uma decisão. E ela fugiu para o deserto. Mas o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Nesse tempo, Sara ainda se chamava Sarai. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Então, e tem outras promessas que Deus promete para ela. E ela obedeceu. Bem-aventurados humildes. Ela foi humilde, voltou e se sujeitou à sua senhora. No capítulo 16 ainda, versículo 13, diz assim: Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica em Cádiz e Bereda foi chamado Beelai-roi. É o Roi, o Deus que me vê. Enquanto, por outro lado, no meio da congregação, pisando na terra prometida, a história em Números está registrada falando sobre o relatório da expedição, a missão de reconhecimento de Canaã, no capítulo 13, e as consequências do pecado. Quando eles viram os gigantes, eles disseram assim: Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Gente, precisamos viver por fé. Nossa jornada aqui na terra é uma caminhada por fé. Precisamos crer nas promessas do Senhor. E não adianta a gente estar ou só no deserto, passando pelo sofrimento, porque Deus está vendo. Ou no meio da congregação, no meio da multidão, e não ver Deus. E ficar desobedecendo a Deus por falta de fé. Porque fé é obediência. Fé é obediência. Então, quero deixar registrado para vocês essas duas passagens. Você não é o que você vê. Números 13 e 33. Você é o que Deus te vê. Gênesis 16, 13. A fé de Agar e a incredulidade dos espias é um exemplo para que a gente seja como uma imagem e semelhança de Deus, como Deus nos vê. Como você se vê diante de Deus? Como gafanhotos ou como Deus que te vê?